Vamos à palavra. Gênesis 43, versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhes Israel, seu pai: se é tal, fazei, pois, isto: tomai do mais precioso desta terra, nos sacos para o mantimento, e levai depressa a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Você pode ler comigo? Respondeu-lhes Israel, seu pai: se é tal, fazei, pois, isto: tomai do mais precioso desta terra nos sacos para o mantimento, e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Ó Deus bendito, continua falando conosco, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra venha ao encontro, ó Deus, aos nossos corações. Que sejamos quebrantados, ó Deus, transformados, renovados, avivados, Senhor. Ó Deus bendito, nós já declaramos aqui nesta noite, nós precisamos do Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra, que é viva e é eficaz, ó Deus, encontre guarida em nossos corações e traga mudança, transformação, Senhor, quebrantamento, novidade de vida, renovo, Pai, porque nós queremos continuar Te adorando, Te servindo, Te engrandecendo. Queremos ser bênção, ó Deus, nas Tuas mãos. Ó Deus bendito, fala conosco. Aqui está a Tua igreja, Senhor, Tu conhece cada um aqui pelo nome. Desde a mais tenra criança até o mais adulto, o Senhor conhece todas elas. E Tu sabes o que passa no coração, o que cada um sente, o que está pensando agora. Ó Deus bendito, fala no profundo da alma, Pai, do coração. Ajuda-me, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E ajuda-me, ó Deus, a ministrar, Pai, ao Teu povo aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração, na minha vida. Ó Deus, oramos assim, Senhor, mais uma vez, agradecidos, em nome de Jesus. Aleluia. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Um pouco de bálsamo e um pouco de mel. Quem é esse homem? Quem é você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite? Um empresário, um médico, um veterinário, um professor, um pai de família, uma dona de casa. Quem é você? Quem é esse homem que Jacó, convencido pelos seus irmãos, os irmãos conhecem a história de José. Esse homem que Jacó não sabe quem é José, seu filho, tido como morto. 21 anos já se passaram. E Jacó pensa que seu filho é morto. Foi comido por um leão ou por um urso, um bicho qualquer. Quando seus irmãos o venderam aos midianitas, por ciúme, por inveja, por contenda. Os irmãos lembram da história de José? Aquele menino que o pai amava. E deixava bem claro que amava mais do que os outros. E causou ciúme, contenda, confusão, inveja, raiva. O pai faz uma roupa especial para ele. Uma túnica especial, colorida. Cria ciúme maior ainda, raiva dos irmãos. E o pior, esse menino que o pai tratava de uma forma diferenciada, esse menino muitas vezes contava para o seu pai as fraquezas e falhas dos seus irmãos mais velhos. Que eles pecavam, faziam o que era mal, faziam aquilo que o pai tinha dito para não fazer. Eles eram meninos rebeldes, os filhos de Jacó. E José entregava. Inocência, irmãos de criança. Criança entrega mesmo, não é? Criança, adolescente, fala mesmo. E José falava, para ele era normal. É como a gente que é família e é igreja e é crente. A gente se comporta e age naturalmente, não é verdade?
Quando você cria uma intimidade, uma comunhão, de relacionamento, a igreja, os irmãos, você se sente na liberdade de às vezes conversar com seu irmão, falar talvez de fraquezas, não é isso? De deficiência, de até corrigir. É triste quando a gente vê que a igreja tem perdido isso, né? Tem perdido a coragem de, com amor, no amor, exortar. Não é isso? Compartilhar, falar, ministrar na vida dos outros. E era normal para José. Só que isso trouxe problema e ele acabou sendo vendido pelos próprios irmãos. Há alguns que queriam matá-lo. Vamos matar esse sonhador. Vamos matar esse daí. Porque a Bíblia diz que além de causar ciúme porque o pai tratava melhor, ele ainda teve sonhos. Lembra? Trabalhavam na roça. E os feixes de trigo agora se dobravam. 12 diante dele. Dos pais e dos irmãos. Que sonho é esse, maluco? E aí depois ele sonha outro. Sol, a lua e as estrelas. Sol, lua e mais 11 estrelas se dobravam diante dele. E ele conta. José conta. Até o pai disse, é maluco, menino, que sonho é esse? Você está dizendo que até eu e sua mãe, seus irmãos, vamos todos se prostrar diante de você? É isso que você está falando? E os meninos ficaram com raiva. E eles saíram para cuidar do trabalho, da vida, dos animais. E José vai atrás. E quando José chega procurando seus irmãos, quando eles recebem, ele diz, lá vem o tal sonhador, metido, menino mimado. Vão matar esse moleque. E aí Rubens, para protegê-lo, o irmão mais velho, não vamos fazer isso. Joga ele na cisterna, joga nesse buraco. A Bíblia diz que era uma forma de tentar proteger o seu irmão e não queria que matasse. Talvez para que os ânimos se acalmassem. Só que de repente, passam os midianitas e eles resolvem então vender José. Eu não sei onde que Rubens estava, mas pelo que a gente entende das escrituras, parece que Rubens quando chegou, cadê o menino? Ele foi olhar no buraco, no poço, o menino não estava mais lá. Cadê o menino? Vendemos. E ele fica desesperado, e agora? Vão inventar uma história que algum bicho comeu ele. Mataram um animal, sujaram a roupa dele de sangue e levaram para o pai. E a notícia que o pai teve foi que o menino era morto. E ele é vendido, vai com os midianitas para o Egito. No Egito ele é vendido a Potifar. E ele vai então para a casa de Potifar e vai ser empregado, servo. E a Bíblia diz que o Senhor era com José. E o abençoou. E mesmo como escravo, como servo, tudo na mão dele dava certo. O jardim ficava mais bonito, as plantas davam mais verdura, mais mantimento, as flores ficavam mais bonitas, o jardim todo ficava melhor. As coisas produziam onde ele botava a mão, porque o Senhor era com ele. E de repente a mulher de Potifar meteu o zoião nele. Um jovem, 17 anos, não sei se ele malhava, como é que era o... Entendeu? Porque se fosse um franzino, um fraquinho, você acha que ela ia... Eu acho que não. Ele devia ser um menino meio sarado. E quis pegar o menino. E o menino fugia dela. Não posso fazer isso. Eu temo ao Senhor. E ela dava em cima dele. E ele fugia. E ela tentava pegar ele e ele fugia. Até que ela armou para cima dele. E os irmãos sabem o que aconteceu. Teve que ir preso. Como que vai negar a própria esposa? Como que Potifar agora, Potífera, vão contar essa história para todo mundo, os empregados, aquela correria, aquela loucura toda, e a roupa de José ficou lá. Foi preso. Mesmo na cadeia, a Bíblia diz que tudo na sua mão prosperava. Os presos ficaram mais calmos. Ele ajudou o carcereiro. Ele era um preso livre lá. Ele só não podia sair, né? Mas era um preso lá. E aí depois vem os sonhos. Lembram dos sonhos? Padeiro e do copeiro. Os dois tiveram o mesmo sonho. E José interpreta. E ele fala com o copeiro, daqui 3 dias você vai ser restituído e você vai voltar a servir a Faraó. E o outro se animou. Bom, se o sonho é significado, o meu deve ser bom também. Aí do padeiro, daqui 3 dias você vai sair, mas vai ser enforcado, morte.
Porque ele foi realmente o traidor, ele que tinha intentado uma conspiração contra Faraó e ninguém sabia quem era e acabaram descobrindo depois com as investigações e aí o padeiro foi morto. Mas o copeiro foi solto e quando o copeiro foi solto, José conversando com ele, porque Deus deu interpretação para José, José fala com o copeiro: lembra-te de mim quando você sair e estiver diante de Faraó, fala para ele, eu sou inocente, eu estou aqui e eu sou inocente, não fiz nada disso. A Bíblia diz que o copeiro vai, ele é restituído, e ele passa a servir Faraó, só que ele se esquece. Passam mais 2 anos ele preso, porque o copeiro esqueceu. E que bênção, né? Os irmãos conhecem a história. Se o copeiro tivesse lembrado dele e intercedido a Faraó e Faraó tivesse soltado, José teria se tornado, quem sabe, um excelente empregado, um excelente governante da casa. Mas por causa de mais 2 anos preso e esquecido pelo homem, não pelo Senhor, quando ele é restituído então, depois de 2 anos, aos 30 anos de idade agora, ele passa a ser o governador do Egito, o segundo depois de Faraó. E o próprio Faraó dá um nome a José de Zafenate-Paneah. Aquele que Deus vê, ouve e fala. Zafenate-Paneah. Esse será seu nome. E colocou um anel nos dedos de José e diz: José, daqui para frente, todo mundo vai ter que te obedecer e fazer tudo que você falar. Você só vai se submeter a mim. E na época, irmãos, Faraó, o Egito, praticamente eles governavam o mundo. Era uma nação poderosa. E José se torna Zafenate-Paneah, grande governador. Aquele que, ao interpretar o sonho de Faraó, porque ele só foi solto por causa disso, que viriam 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, e aí Deus usa José para falar a Faraó como que ele deveria administrar a agricultura, tudo que eles deveriam armazenar, para que pudesse, depois que passasse os 7 anos de bonança, viesse os 7 anos de escassez. E aí Faraó fala: quem mais eu colocaria numa posição como essa? Porque José disse para ele: levanta alguém para administrar e cuidar dos teus negócios e manda ele fazer isso, 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 isso. Guarda uma parte assim, uma parte assim, uma parte assim e armazena. E Faraó diz: você é o cara. E aí dá para ele o anel, troca o nome, Zafenate-Paneah, e ainda por cima dá Azenate, filha de Potífera. O que era lá da... Oh meu Deus, deixa eu ler aqui que eu escrevi. Como que fala? É tipo um crente que ministrava lá. O cara era... Esqueci, daqui a pouco eu falo. E pegou a esposa, pegou essa filha, Azenate, e deu como esposa para José. E José passa a governar. Passam os 7 anos de vacas gordas, começa os 7 anos de vacas magras. E, irmãos, é importante a gente observar isso e lembrar, porque eu comecei dizendo, quem é esse homem, no versículo 11, que Israel, Jacó, ele agora acaba concordando em mandar os seus filhos de volta. Porque quando vem os 7 anos de vacas magras, a fome atinge toda a terra, e também Israel, o povo de Israel, a família de Israel, de Jacó, aquela região, todos começam a se dirigir para o Egito e procurar esse homem Zafenate-Paneah, que era o governador que administrava as coisas para estar vendendo, não é, os mantimentos. E Jacó então manda os seus filhos para lá. E vão os 11 para o Egito. E quando eles chegam lá no Egito, irmãos, e eles estão diante agora de José, é importante os irmãos lembrarem que José, quando foi vendido, tinha 17 anos. Ele ficou servindo como servo, depois ele foi preso, ficou mais alguns anos. Depois, com 30, que ele é liberto. E ele casa com Azenate. E passam-se 7 anos de
bonança. Nesses 7 anos, a palavra diz que ele tem filhos. E quando vem a escassez, os meninos agora vêm para o Egito para comprar alimento. E quando eles chegam, José, ele está caracterizado egípcio. José, ele está careca. Os egípcios se depilavam todo. Chega aqueles brutamontes, tudo barbudo, tudo igual agricultor, tudo vestido daquela roupa que vocês sabem, mulambo, gente que vivia nômade. E vem aquele povo da roça para o Egito, cidade grande. Você já viu um roceiro na cidade grande? Dá para a gente saber? Eu tinha uma vergonha, mas quando eu saía da roça e ia para a cidade, eu achava que todo mundo estava me olhando e sabia que eu era da roça, quando eu ia para a cidade. Hoje, morando aqui em Volta Redonda, estado do Rio, quando eu ia para lá, que faz tempo que eu não vou, e ia para a minha cidade, Tubarão, e para a roça, depois que eu vim para cá, eu cheguei lá e vi que era a mesma coisa. Tanto tá em Tubarão como lá no meio do mato, era tudo roça, do mesmo jeito. Mas é interessante que você tenha esse sentimento. E esses homens chegam lá, e a Bíblia diz que quando eles chegam, José os reconhece. Mas ele não se deixa reconhecer. E ele fala em egípcios com os caras. E é claro que eles não entendem nada. Ele usava um intérprete. Só que os meninos não sabiam que tudo que eles falavam, José entendia. E quando eles chegam para comprar mantimento, José fala assim: de onde vocês são? Ah, somos de tal. E aí fala do pai, fala da família, porque José parece até que era meio adivinho, eu acho, na cabeça deles, porque José, o egípcio, né, para eles, os Zafenat Pané, pergunta pelo pai, e a família, e o pai, tem mais irmãos? Olha só, o cara começa a falar, os meninos ficam meio assim, mas eles respondem. Só que ele fala em egípcio, e o intérprete fala com os israelitas. E eles respondem, né, em israelita. E eles conversam. E José fala: vocês são espiões? Não, nós não somos espiões, nossa família é boa, nós somos da família tal, família simples e tal, somos agricultores, vivemos disso. Não, vocês são espiões. Prende esse pessoal. E é interessante que entre eles, um outro fala assim: tá vendo? Isso é porque nós fizemos aquilo com aquele. Nós estamos pagando agora. Nós não demos ouvido, nós não atendemos a angústia de José quando estava lá no buraco clamando. Nós não o livramos. Olha o que nós fizemos, agora nós estamos pagando por isso. E eles não sabiam que José ouvia tudo. E mandou prender todo mundo. Passou 3 dias, ele libera e fala o seguinte: olha, vocês vão. Mas eu só vou soltar um de vocês. Aí eles prendem Simão. Simão fica preso. O resto pode ir. E traz o irmão de vocês mais novo. Porque José era irmão, de fato, de Benjamim, de pai e mãe. Não é? Jacó teve várias esposas e vários filhos. Dos 12, né, um de uma, outro de outra, outro de outra. E José e Benjamim eram da mesma, Raquel, quem ele amava. Não é isso? Que Raquel acaba morrendo quando Benjamim nasce. E os 2 meninos agora que Jacó teve filhos do seu amor. Afinal de contas, José e Benjamim eram os filhos do seu amor. A mulher que ele era apaixonado, que amava, que trabalhou 14 anos para casar com ela. Então ele amava esses 2 meninos. Não era à toa que tratava diferente. E ele fala assim: então agora vocês vão, vou dar mantimento, vou dar tudo que vocês precisam para ir, e vocês vão, só que vocês só vão levar Simeão de volta se trouxer Benjamim. Só que em egípcio. A Bíblia diz que quando José sai, ele chora. Porque ele lembra do que ele passou. E é interessante que ele diz lá em Gênesis, capítulo 41. Em Gênesis capítulo 41, versículo 52, 51, 52, olha só o que diz. Gênesis 41, 51, 52. Verso 50, antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Sacerdote de On, irmãos. Sacerdote de On. E ele diz assim: José ao primeiro chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai.
Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Eu acho uma coisa extraordinária, irmãos, nome na Bíblia. Já falei sobre isso. Qualquer dia desse eu vou pregar aqui e falar o nome de alguns de vocês aqui. Eu acho tremendo essa questão de nome. Já separei o nome do Ademar, o nome dos presbíteros, o nome de algum diácono, está tudo separadinho para a próxima. Não é? Eu acho tremendo essa questão de nome na Bíblia, o significado, por que põe. Agora, olha que esquisito. José, ele está lá, passa por tudo aquilo, ele é vendido, ele vai escravo pelos próprios irmãos, ele quase é morto e ele é preso inocente, a mulher queria pegar ele, ele fugiu, fidelidade e gratidão a Deus, sofre, vai para a cadeia, vive tudo aquilo, longe do seu pai, longe da família, pura aflição, pura dor, sofrimento. E ele põe o nome do filho assim: ei, o me fez esquecer? Como que esquece, irmãos? Fala para mim. Como que você esquece de algo que te fez sofrer se você botou o nome no menino que vai te fazer lembrar, porque o nome do menino lembra a aflição e a dor? Não parece meio doido isso? Não é? Mas José faz isso, não é? Ele chama de Manassés, né, como que dizendo, né? O Senhor me fez esquecer de todos os meus trabalhos. É importante entender isso, irmãos, questão de esquecer, né? Lembra aquela conversa? Quem perdoa, esquece. Já viu essa conversa? Esquece nada. Esquece nada. Nem Deus esquece e a gente também não. Deus deu para a gente cabeça boa. O que a Bíblia diz quando fala em esquecer, não é esquecer de esquecer, é não computar, é não valorizar aquilo mais, é não sofrer com aquilo. Então ele colocou o nome do menino, de algo que ele viveu, experimentou e que não esquece, só que não tem mais dor. Ele foi cuidado pelo Senhor. E irmãos, eu estou falando esses detalhes todos para compartilhar com os irmãos alguns pontos que eu acho tremendo aqui na vida de José, na vida deste homem que a princípio não era conhecido por Israel. E o que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é: todos nós, irmãos, precisamos de um pouco de mel e um pouco de bálsamo. Todos nós precisamos de bálsamo e mel. É isso que nós aprendemos aqui, irmãos. E algo extraordinário. Jacó, o Israel, está mandando, a princípio, por um homem que ele não conhece. Ele não sabe quem é Zafenat-Paneia. Ele sabe que Zafenat-Paneia é um grande governador, um poderoso do Egito, e que é através dele que nós vamos sobreviver. É isso que Jacó sabe. Ele sabe que este homem é um grande administrador. É alguém agora que está liderando. Tamanha responsabilidade, irmãos. O número 1, depois de Faraó. É isso que Jacó sabe. Tremendo, irmãos. Por isso que eu comecei a minha fala dizendo aqui: quem é esse homem? Quem é você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nesta noite? Como eu disse, um empresário, um médico, um doutor, um pai de família, uma mãe, dona de casa. Eu não te conheço. Talvez muitos aqui não te conheçam, mas o Senhor te conhece. Sabe a sua aflição, sabe a sua vida, porque ninguém sabe de nada, né, irmãos? É aquilo que as pessoas falam e brincam, né? Como é que é aquela conversa? Você vê os tombos que eu caio, mas não vê a pinga que eu tomo? Como é que é? Ou não vê a pinga que eu bebo e o tombo? Eu já falei para os irmãos que eu sou igual o Chaves, igual o Chapolin para falar essas coisas. Eu me perco. Mas é mais ou menos isso, né? Você olha para alguém hoje e você não sabe quem ele é. Você conhece talvez ele hoje, mas você não conhece o passado. Você não sabe aonde ele veio. Você não sabe o que ele viveu, o que ele experimentou. E aí, eu quero chamar a sua atenção nesse sentido, irmãos. Deus sabe que é necessário e sabe que nós precisamos, irmãos, de um pouco de mel para adoçar a nossa vida. Para adoçar o nosso coração, a nossa alma. Quem era o governador do Egito, irmãos? Jacó não sabia, irmãos. Para ele, o grande Zafenat-Paneia. Um homem que tinha essa responsabilidade tremenda na liderança, no cuidado com as pessoas.
Ele não sabia nada na vida dele, irmãos, mas Jacó com certeza ele imaginava assim, imagina a pressão desse homem. Imagina a família e a responsabilidade dele e as cobranças sobre a vida dele. Talvez tenha passado isso no coração de Jacó. Sem saber quem era. Leva um pouco de mel, leva um pouco de bálsamo, leva uns pistaches, leva umas amêndoas. Mas leva pouco. Eu acho tremendo isso também. Um pouco. Leva um pouco. Coisa simples, irmãos. A vida, irmãos, muitas vezes traz problemas, dificuldade, pressão. Nossa vida, nossa família, nos nossos negócios. E com o tempo, irmãos, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente vai ficando embrutecido com a vida. A gente vai ficando insensível. A gente vai ficando com o coração anestesiado, de pedra. Nós vamos acostumando com as coisas que fazemos, até mesmo nós que lideramos, nós que estamos à frente de igreja, nós pastores e presbíteros, nós diáconos, nós ministros do Senhor, professores, nós que ministramos na casa de Deus, nós corremos o risco de ficarmos com o nosso coração endurecido, ficarmos religiosos, insensível, e vamos fazendo as coisas no automático. Perdemos a doçura da vida. Perdemos a alegria de servir, de viver. Por isso, todos nós precisamos, e Jacó percebeu isso, irmãos. Precisamos de um pouco de mel. Nós precisamos de bálsamo, irmãos. Um pouco de bálsamo para curar a nossa alma, nosso coração. Bálsamo era usado para tirar dores, cansaço. Bálsamo era para ministrar nas pessoas que estavam enfermas. Lembram aquela experiência de Jesus? Está em Lucas capítulo 7, versículo 46. A palavra diz que houve um homem chamado Simão, um fariseu. Ele chama Jesus para ir na casa dele. E ele não o recebe bem. Ele não recebe como eram as práticas da época. Como que era uma forma de demonstrar realmente que o respeitava e o queria na casa dele. É igual eu falei para os irmãos lá no sul, lá na roça, lá onde eu nasci. Quando eu cheguei aqui em Volta Redonda era um problema. Eu novo, convertido, novo na cidade de Volta Redonda. Qualquer irmão lá que eu conheci na igreja que falava assim, Ivo, almoça aí, eu almoçava. Ivo, dorme aí, eu dormia. Ivo, fica aí, eu ficava, porque eu aprendi desde a minha infância, lá onde eu morava, que você dizer não a um café que alguém ofereceu, dizer não ao almoço que alguém ofereceu, dizer não a uma janta que alguém ofereceu, era uma ofensa. Porque se alguém me convidava, eu entendia que eu deveria dizer sim. Então imagina o Ivo era dorme aqui, dorme ali, come lá, sozinho ainda, é fácil. Jesus era com 12, 13, 15, 20 com ele. Ou vocês acham que quando Simão chamou foi só Jesus? Era no mínimo uns 13 ali, porque ele andava com 12, fora as mulheres. Era uma turma que ia com Jesus. E tinha gente que ainda chamava, ô Jesus, vamos lá em casa. Já sabia que era 30 de uma vez. Simão chama Jesus. Só que Simão não recebe como deveria receber. Primeiro, lavar os pés de Jesus. Quem lavava? Normalmente empregado, mas botava alguém para lavar o pé. Lavar o pé de alguém que chegava na casa era a demonstração de que você é bem recebido. Jesus chegou na casa do fariseu Simão, ele não lavou o pé de Jesus. Ele não deu beijo no rosto, que era ósculo santo. Ele não ungiu Jesus, que era uma forma de dizer, te reconheço. Reconheço a autoridade, reconheço quem você é, e eu tenho prazer de receber você na minha casa. Mas Simão não fez isso. Simão chamou Jesus para humilhar Jesus. Não lavou os pés, não ungiu com óleo, não deu ósculo, não fez nada disso. E ainda, quando Jesus ministra na vida daquela mulher, porque aquela mulher diz o texto de Lucas 6,47, que ela derramou bálsamo sobre os pés de Jesus, os pés cansados de Jesus. Ela ungiu Jesus. E lembra da conversa? Ele chega para Simão e fala assim, eu cheguei na sua casa, Simão, você não me recebeu com ósculo, você não lavou meu pé.
você não me ungiu, não fez nada disso. Ela me ungiu, enxuga com os cabelos, derramou suas lágrimas e ainda me derramou esse vaso de alabastro, derramou este bálsamo sobre os meus pés cansados. Bálsamo era para aliviar a dor e tirar o cansaço. E é interessante que era caríssimo o bálsamo. Caro. Tanto é que reclamaram aqui. Certa feita, o próprio tesoureiro reclamou. Judas podia ter pego esse dinheiro desse perfume aí, desse bálsamo, desse óleo aí, e arrumado um bom dinheiro para ajudar os pobres. E Jesus falou, deixa, pobres sempre tereis. Ela está fazendo o que precisa ser feito, está até adiantando, porque isso aí as mulheres depois, lembram? Quando Jesus morreu e elas foram lá para fazer isso, não acharam mais o corpo, lembram disso? Por isso que ela foi bem-aventurada, ela adiantou. Mas é interessante isso, é só para chamar a atenção dos irmãos, com respeito ao bálsamo, para aliviar a dor, para tirar o cansaço. O mel é revigorante, irmão, dá força, traz fortalecimento. Há uma passagem, irmãos, tremenda, experiência lá em 1 Samuel capítulo 14, quando Jonatas, um amigo de Davi, lembram? Ele estava em guerra contra os filisteus. Saul era meio doidão. Saul não entendia muito bem as coisas. Se você for ler o texto, ele nem valorizou muito a questão da arca, que significava a presença de Deus. Eles estavam sendo oprimidos e pressionados pelos inimigos. Eles estavam cercados. Alguns israelitas estavam nas cavernas, nos buracos, nas cisternas, estavam escondidos e com medo dos filisteus. Capítulo 14, Jonatas se levanta e fala, chama o seu escudeiro, ele e o escudeiro só, e fala assim, vamos invadir havia tipo trincheiras, lugares que colocavam barreiras para impedir o povo de Israel passar. Jonatas chamou o seu escudeiro e falou assim, vem comigo, nós vamos transpor essa fileira aí. O Senhor é conosco, seja com muito ou seja com pouco, nós vamos transpor isso aí e vamos vencer. A Bíblia diz que os dois vão, e ele combina com o escudeiro e fala assim, olha, nós vamos nos apresentar lá na barreira. Se eles falarem, venham, é um sinal. Nós vamos e vamos cair para dentro, que o Senhor nos deu vitória. Se eles falarem, fica, a gente fica. E aí quando eles se apresentaram, os inimigos falaram, e agora os israelitas estão saindo das cavernas, estão saindo dos buracos, venham, pode seguir, venham. E ainda falaram assim, venha que nós vamos dar uma lição em vocês. Aí Jonatas fala com o escudeiro, é para nós, vamos, a vitória é nossa. Jonatas e o escudeiro, cai para dentro. A Bíblia diz que num pedacinho assim, um pedacinho de terra, um canto, eles matam 20 filisteus, só os dois, eles vencem e matam. Trouxe uma confusão, um alarido, os israelitas e os filisteus ficaram tudo apavorados, ficaram com medo, alguns fugiram, alguns correram, teve filisteu que se juntou com israelita, querendo lutar contra o israelita, Saul ficou doidão, não sabia o que fazia, busca a arca, não busca a arca, porque Saul não dava valor nenhum para a arca, e de repente ele fica sabendo, cadê Jonatas e cadê o escudeiro? E aí ele descobre que Jonatas e o escudeiro tinham sumido, é porque eles que tinham causado essa confusão toda, mas trouxe vitória para o povo de Israel. Só que nesse tumulto todo e nessa guerra, nessa luta, Saul faz um voto e proíbe todo mundo de comer. O pessoal estava cansado, estava fugindo dos inimigos, agora alguns entraram na luta, eles estavam cansados, com fome, assim como Jonatas também, e ele proíbe de todo mundo se alimentar. Só que quando ele faz isso, a Bíblia diz que Jonatas não ouviu o decreto de Saul. Ninguém come até de noite. Davi chegou num determinado lugar, depois você lê o texto, está lá em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 27 ao 30. A palavra diz que Jonatas não tinha ouvido nada disso. Eles chegaram num determinado lugar que tinha mel. Olha só, irmãos, capítulo 14, 27. Diz o texto, olha, Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. E levando a mão à boca, tornaram a brilhar seus olhos. Chegou a brilhar o olho de Jonatas quando ele comeu aquele mel, trazendo vigor e ânimo para Jonatas. Então respondeu um do povo, teu pai conjurou solenemente o povo e disse, maldito homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas, meu pai, olha só irmãos, meu pai turbou a terra. Ora,
vede como brilham os meus olhos por ter eu provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo de seus inimigos, porém desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Miquimás até Aijalon. O povo se achava exausto em extremo. Jonas está falando assim, olha, se o meu pai que não tumultuou, que trouxe esse pavor, esse medo dos inimigos, estivesse deixado eles se alimentarem e receber vigor e ânimo como eu recebi, nós teríamos vencido muito mais. Ânimo, brilho na vida de Jonatas. Irmãos, bálsamo e mel. Deus quer curar, irmãos, o nosso coração. Que sejamos sarados, irmãos, das nossas perdas, dos nossos sofrimentos, aflições, tristeza, tudo aquilo que há no nosso coração. José, irmãos, ele viveu tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. E ele sabia que Deus era com ele. Vendido pelos irmãos, levado para o Egito. Lá ele foi preso, passou por aquilo tudo. E é importante que eu e você, meu irmão, minha irmã, entendamos isso. Quando nós compreendemos, entendemos e aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida, ainda que para os outros, pode até pensar que você é doido, que você é bobo aceitar uma coisa dessa. Mas quando você aceita e entende a vontade do Senhor para a sua vida, espere e aguarde a bênção, a vitória do Senhor sobre a sua vida. Foi o que aconteceu na vida de José. Irmãos, Zafenate Paneah, seu pai não sabe que é você, José, mas Deus sabe. Um poderoso e conhecido no mundo inteiro, Deus coloca no coração de Jacó, seu pai, mesmo sem saber, leva um pouco de bálsamo e um pouco de mel para o coração de Zafenate. Leva um pouco de bálsamo e um pouco de mel para Zafenate, ou seja, para José. Ele não sabia, irmãos, que ele estava mandando para o próprio filho. Todos nós, irmãos, temos perdas, todos nós temos sofrimentos, temos problemas, todos nós temos dificuldades em lidar com várias situações, irmãos, e por isso que o Senhor, Ele nos deu o seu Consolador, o Espírito Santo na nossa vida. Nós não sabemos, irmãos, muitas vezes lidar com a nossa família, com a nossa casa, com o nosso lar. Conversava com alguém, foi hoje, ontem, problemas de relacionamentos, problemas na família, problema com os filhos, por causa da avaliação que são feitas. Olha o que acontece muitas vezes, eu contei para os irmãos outro dia, não sei se eu falei com os irmãos aqui, o que aconteceu comigo. Elogios de filhos, filho e filha, que às vezes traz algum elogio e fala alguma coisa do pai, e falaram de mim, e quando eu li aquilo, não é tão assim. Mas eles às vezes avaliam para mais. Mas também às vezes os filhos avaliam para menos, porque aí os filhos falam assim, eu não aprendi isso com os meus pais. E aí os pais lá, mas eu ensinei. Eu ensinei. Perceberam? E aí o que eu aprendo com isso, irmãos? Nós precisamos buscar no Senhor e termos discernimento e entendermos essas questões de fraquezas, falhas e de como que as pessoas avaliam as coisas. Os seus filhos não são igual a você. Você não é igual aos seus filhos. E nós temos que compreender e entender as diferenças e muitas vezes até mesmo as avaliações que eles fazem. Porque senão você vai sofrer. Você vai sentir dor, você vai ficar com raiva, você vai ficar desanimado. Como que pode? Dedico a minha vida. Né, mamãe? Dedico a minha vida, eu sou a mãe das mães das mães. E nem um reconhecimento. Nem um reconhecimento. Não acontece isso? E quem disse que eles não estão reconhecendo? Como que eles estão avaliando? Às vezes não é da forma que você espera. Não está expressando da forma que você espera. Então, irmãos, todos nós lidamos com essas coisas. Por isso precisamos, irmãos, de um pouco de bálsamo
e um pouco de mel, irmãos, que vem trazer refrigério, vem trazer cura, vem trazer alívio, vem trazer ânimo. A palavra de Deus diz, irmãos, que a própria lei, a palavra de Deus, restaura a nossa alma. Como é tremenda a Bíblia, a palavra de Deus para o nosso coração. Traz vida, traz vigor, restaura a nossa alma. Nós precisamos ouvir, compreender e entender a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos de fortalecimento. Olha que tremendo, irmãos. Põe na bagagem. O texto diz, irmãos, é um pouco de bálsamo, um pouco de vinho, de mel. Talvez tinha vinho também, né? Não é possível que não tinha, mas a Bíblia não fala. Põe lá um pouco de bálsamo, um pouco de mel, porque vinho é alegria, né, irmãos? Vinho na Bíblia é alegria. Talvez tinha, hein? Pesquisar depois um pouco mais, né? Mas põe um pouco de bálsamo, um pouco de mel, põe lá umas amêndoas, põe lá um pouco de pistache, põe lá, mas põe pouco porque a fome está brava na região, mas manda um pouco. Eu acho tremendo isso daqui, irmãos. Se fosse Faraó, irmãos, ele jogava aquilo fora. Essas coisas aí, desses agricultores, esses negócios cheirando a bode, essa turma aí mal cheirosa, mal vestida, eu tenho coisas muito melhores aqui no Egito. Se fosse Faraó, talvez tinha feito isso, irmãos. O que é essas coisas aí? Uma garrafinha, não é? Talvez, de bálsamo, de mel, pouca coisa. Irmãos, a palavra diz que ele pegou do que tinha, um pouco do que ele tinha. A terra estava passando fome. E ele separa na bagagem, ele manda os seus filhos levarem, leva para esse homem, leva para Zafenate, leva para ele. Ele precisa um pouco de bálsamo, um pouco de mel. Umas coisinhas, leva para ele. Irmãos, a Asenate, a esposa, a filha de Potífera, o sacerdote de On, a sua esposa Asenate, lembra? José casou com Asenate. O Zafenate Paneia casou com Asenate, filha do sacerdote de On. Ela era do Egito. Talvez ela não entendia isso. Talvez a esposa de José, ela pensou assim, o que eu faço com isso? José deve ter dito assim, não mexe com isso, não mexe com isso, não mexe, que eu vou comer isso depois. José sabia o que era aquilo, irmãos. José sabia o que era um pouco de bálsamo e um pouco de mel. Talvez aquilo que ele já desfrutava com a simplicidade da sua casa. Sabe, irmãos, aquela comidinha simples da sua mãe, que faz tempo que você não a vê, e de repente quando você a visita, você vai vê-la, depois de alguns anos, ela faz aquela comidinha que você gostava quando era criança. Eu acho tremendo, irmãos, eu já ganhei cada presente estranho. Às vezes eu pensava assim, como que pode um crente trazer um presente desse para o pastor? Já aconteceu isso comigo, irmãos. Como que Deus coloca no coração de um bendito crente, irmão, membro dessa igreja, para me trazer um presente desse? Que te arremete lá atrás. Algo que talvez para qualquer um outro não teria valor nenhum. Mas para você, bálsamo e mel. Alegria no seu coração. Um pouco de vigor. Um pouco de ânimo para a sua alma, para o seu coração. Irmãos, nós precisamos de um pouco de bálsamo, irmãos, também. E um pouco de mel para abençoar os outros. Nós estamos aqui nesta noite e com certeza, irmãos, não só eu, mas todos os irmãos que aqui estão, possamos, quem sabe, nesta noite orar e falar, Senhor, põe um pouco de bálsamo e um pouco de mel na minha vida. Quem sabe você nesta noite precisa de cura da alma, do seu coração, do seu corpo físico. Talvez você precise de vigor, de ânimo de novo, ânimo no Senhor, um pouco de mel. Que você possa pedir isso para o Senhor e receber. Israel, Jacó, ele não sabia quem era. Mas Deus usou o próprio pai para mandar um pouco de bálsamo e um pouco de mel para o seu próprio
filho, sem saber. Quantos de nós, irmãos, muitas vezes, nós não damos um presente para alguém que está próximo da gente, nem um mimo, nem nada, porque a gente olha talvez para ele ou para ela e dizemos assim: ele não precisa, ela não precisa. Para que eu vou dar um presente para A, B ou C? Já viu? Falei aqui outro dia, dá presente para quem tem tudo, não é? Dá um presente para quem é rico. Dá o quê? Não é assim que passa o nosso coração? É uma luta quando você vai ao aniversário de alguém assim, não é? E aí você dá uma desculpa e diz assim: o presente sou eu, não é assim? Você não sabe o que dá, você dá você mesmo. E às vezes, irmãos, nós deixamos de abençoar alguém quando a gente pensa assim. E que a gente busque a Deus para não fazer isso, irmãos. E quando Deus colocar no seu coração, quem sabe, de dar algo para alguém, não dê só se ele precisa. Já viu que a gente às vezes faz isso? A gente só dá as coisas para alguém porque ele precisa. Já viu isso? A gente tinha que dar mesmo sem precisar. Se Deus colocar no seu coração, dê. Você não sabe às vezes o que Deus está fazendo de extraordinário na vida de alguém. Uma coisa simples pode ser. Que nós possamos nesta noite, irmãos, quem sabe receber do Senhor um pouco de bálsamo, um pouco de mel, não só para tratar da nossa ferida, do nosso sofrimento, das nossas dores, das nossas mágoas, das nossas aflições, receber um pouco de ânimo, de alegria, mas que possamos receber também para poder ministrar na vida de alguém, irmãos. Curar e ser curado. Amém, irmãos? Vamos orar.